Parceiro rubro-negro, vamos ver aqui pro nosso terceiro vídeo do dia e vamos estar batendo um papo aí sobre essas questões do Flamengo, né, meus amigos? Tá todo mundo puto, passamos a nossa manhã putos, a nossa tarde putos e vai iniciar a noite e vamos também passar putos com essa atuação do Flamengo, com esse resultado do Flamengo, com a classificação na tabela do Flamengo que a gente vai estar conversando aqui, tá? Então assiste o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho logo aqui embaixo, tá? Aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like pra você ficar por dentro de tudo. Beleza? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Bom, o Flamengo nesse momento é o 14º, tá, da tabela no Campeonato Brasileiro. Estamos a 2 pontos da zona do rebaixamento. Acredito que nessa rodada o Flamengo não entra, tá, na zona do rebaixamento, porque a equipe do Atlético Goianiense perdeu para o Goiás, o Fluminense apenas empatou com o Palmeiras. Mas se o Flamengo não abrir o olho para o jogo contra o Ceará no próximo sábado, 4h30 da tarde, se o time não jogar bem, se o time não vencer o jogo, vai ficar difícil. Vai ficar difícil e o Flamengo vai brotar na zona do rebaixamento. Aí você fala, Pedro, o time do Flamengo é muito bom. Por que isso? Porque, tudo bem que o time do Flamengo é bem melhor que o do Grêmio. Só que o do Grêmio achava a mesma coisa. Ah não, o time do Grêmio caiu. Rebaixado. Vão deixar acontecer a mesma coisa que o Flamengo? Espero eu que não. Espero eu que não, que eu tô começando a ficar com medo. Que eu tô começando a ficar com medo com esse desempenho pavoroso que o Flamengo tem em campo. Gente, olha só, vamos lá. Antes da gente continuar falando dessa situação, queria dizer pra vocês que o Flamengo manteve a média de lesionados por jogo, né? Tá aqui, ó. Flamengo informa que Felipe Luiz sentiu dores na panturrilha esquerda e será reavaliado no CT em Urubu, tá? Então, média mantida de lesões aí. Felipe Luiz saiu durante o jogo, o Ayrton Lucas entrou no lugar dele, teve uma partida terrível também o Ayrton Lucas. Eu vou ficar evitando ficar julgando aqui o Ayrton Lucas, até porque ele tá voltando de lesão, não deve estar 100% fisicamente ainda, preciso ele se readaptar ali. Tudo bem, tá? Vamos passar esse pano para Ayrton Lucas. Só que olha só, o Flamengo mantém a média de lesionados. Todo jogo de praxe, alguém deve sair lesionado do time do Flamengo. Pro jogo contra o Altos, a mesma coisa. Talvez não, até porque é um jogo de intensidade menor. O Altos é bem pior que o Flamengo tem a obrigação de ir lá e ganhar do Altos, né? O Flamengo tem que ir lá e vencer bem o Altos, né? Uns 3-4-0 aí para garantir a classificação agora. No jogo contra o Ceará, talvez manter a média. Apesar que no jogo contra o Altos lá, a intensidade baixa, foi lá e perdeu, teve 2 lesionados. Léo Pereira e Marinho. E aí, ninguém fala nada, tudo bem, tudo tranquilo no Flamengo. Gente, o Flamengo teve 15 pontos em disputa nesse brasileiro. Conseguiu vencer 5. Ah, Pedro, tá no início do campeonato, meu querido. O campeonato de ponto corrido exige regularidade. O time que é irregular no início dificilmente vai ser campeão depois. O Flamengo não tá... Aliás, o Flamengo não tá regular no início, porque só tá perdendo o jogo. Só tá empatando, só tá perdendo. O Flamengo venceu só um jogo no Brasileiro, gente. O Flamengo venceu apenas um jogo. Contra o São Paulo. No Maracanã, 3-1 Flamengo. Aquele é o único jogo de vitória do Flamengo. Fora aquele jogo, o Flamengo não venceu mais nenhum outro jogo. O senhor Paulo Souza, que muitos, né, idolatram, falam bem do Paulo Souza e falam contra quem tem 5 títulos e 4 derrotas pelo clube, né, que é o Mister Jorge Jesus. Esse sim merece, né, toda a nossa todo o nosso elogio.
vou mostrar esses dados aqui. Paulo Souza contra times da primeira divisão do Brasileiro. São 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 10 gols marcados, 11 gols sofridos e um jogo apenas sem sofrer gols. Meus amigos, se é um técnico brasileiro com esse desempenho aqui e com vice-campeonato na conta já, com aquela vergonha contra o Fluminense que o Flamengo passou, o técnico já estava na rua há muito tempo. Foi o que eu falei aqui hoje. O Renato Gaúcho caiu por muito menos no Flamengo. O Renato, bem ou mal, em trancos e barrancos, Flamengo finalista da Libertadores. O Rogério Ceni caiu por muito menos. O Domenech caiu por muito menos. Muita gente caiu por muito menos. E esse senhor vem sendo o pior treinador pós-era Jorge Jesus e ninguém fala nada. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Segue ele no carro com 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Tá sensacional o aproveitamento desse cara chamado Paulo Souza. Ó, maravilhoso. Flamengo 2 pontos da zona do rebaixamento. Bom, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, né, foi perguntado pela jornalista Isabelle Costa na saída do estádio Mané Garrincha se ele poderia falar com a imprensa. E ele foi bem curto, grosso e seco. Não posso não. Então assim, se o presidente do clube não pode falar com a imprensa, quem poderá falar com a imprensa? Quem poderá dar uma satisfação ao torcedor do Flamengo por essas vergonhas seguidas que o clube vem sofrendo? O Marcos Braz não fala, o Landim não fala, o Spindler não fala, ninguém fala nada. E segue isso aí. E segue o torcedor passando raiva. Segue o torcedor vendo essas vergonhas aí. Sendo zoado. Tem que ser zoado mesmo. Botafoguense, quer vir aqui zoar, pode zoar à vontade. Tem que zoar mesmo, porque a gente merece é ser zoado nesse momento. É isso que a gente merece, por conta da vergonha que o Flamengo vem nos profissionando, por conta... Olha só, gente, deixa eu explicar um negócio. Outro dado aqui, ó. Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense, que tomou 5 do The Strongest da Bolívia. Empatou com o Atlético Goianiense, que tomou 3 do Bragantino. Penou para vencer o Altos, que foi goleado na Série C. Vocês sabiam disso? Que o Altos tomou uma porrada aí na Série C? Gente, a derrota de hoje precisa ser colocada em contexto. Esse time não se impõe contra ninguém, gente. O time não se impõe contra o Botafogo. O time não se impõe contra o Altos do Piauí. Ah, mas muitas peças estavam fora. Sempre tem uma desculpa pra passar pano. Se existe a Flá Mimimi, existe a Flá Passa Pano. Ou posso chamar de flanelinha. É a flanelinha. Tá sempre com a flanelinha pronta ali pra passar. Opa, calma aí que eu já tenho que ver qual vai ser a desculpa pra eu passar pano pro Flamengo. Pra eu passar pano pro seu Paulo Souza. Vamos chamar de flanelinha. Né? É a flanelinha. Segundo o jornalista Vene Casagrande, meus amigos, a chance nesse momento do Paulo Souza ser desligado do cargo de técnico é 0, é nula. Ou seja, não existe a possibilidade do Paulo Souza deixar o comando técnico do Flamengo nesse momento. Vão seguir abraçados com ele. Somos 14º do Campeonato Brasileiro, podendo entrar na zona de rebaixamento dependendo da combinação de resultados na próxima rodada. E aí, eu quero ver qual vai ser a desculpa que a flanelinha vai dar, dizendo que o trabalho do Paulo Souza tem que seguir, tá? Aí eu quero ver a desculpa, mas ok, vamos lá, gente. Cara, tem uma foto icônica aqui, cara, que eu quero mostrar pra vocês, que é da Belle Costa, que ela tirou. Tá aqui, olha só. Olha a foto, gente. O Landim dormindo ali e o Paulo Souza lá com a mão na cabeça lá no final do ônibus. Aí tem uma outra aqui, o Marcos Braz tá do lado do Landim, aqui ó. E o Braz do lado do Landim. Estão vendo aí?
É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que é o Flamengo hoje. Essa apatia de um presidente que não se posiciona, de um presidente que não dá uma entrevista, de um presidente que não dá uma satisfação para o maior patrimônio do clube, para o verdadeiro patrão do clube, que é a torcida. Né? Vamos lá, gente. O negócio é o seguinte. Na saída do campo, o Eric Faria falou com o Davi Luiz. O Davi Luiz falou, para mim, o que importa é como termina, não como começa. O Eric Faria retrucou ele. E como vai terminar? E o Davi Luiz falou, se Deus quiser, com o título. Cara, não existe isso. Não existe você simplesmente ignorar o início, né? E pensando no final. Porque no início você tem que somar ponto, bicho. Você tem que somar ponto no início para você vencer depois. Não adianta não somar ponto agora que não vai ganhar depois. Vai dar ruim. Vai dar ruim, Davi Luiz. Vai dar ruim, Davi Luiz. Olha o que eu tô falando pra você. Olha, gente, sinceramente já tô preocupado com a zona do rebaixamento. Que o Flamengo nunca caiu, o Flamengo não pode cair. Jorge Jesus ficou triste com o vazamento e com a repercussão negativa das suas declarações. E ele fala, eu já não confio nem mais na minha sombra. Não fui ao Brasil para desestabilizar o Flamengo. Foram opiniões em contextos diferentes, disse Jorge Jesus a amigos próximos, informação do Globoesporte.com. Eu já comentei esse tipo de situação, mas a diretoria do Flamengo está convicta, não vai demitir o técnico, vai seguir com o técnico e muito menos vai contratar o Jorge Jesus. Eu tenho até medo, inclusive, que demitam o Paulo Souza e tragam um Cuca, tragam um Carilha. Aí a flanelinha vai vir dizer que, tá vendo? Vocês me demitiram o Paulo Souza, né? Demitiram o Paulo Souza, mas e botaram o Carilli. A culpa é de vocês que o Flamengo não vai ser campeão. Assim como fizeram lá atrás com o Renato, porque o Ceni foi embora, aí veio o Renato, a flanelinha ficou falando isso, né? Porque a gente contratou o Renato, sendo que eu não queria o Renato. Muita gente não queria o Renato, né? Enfim, vamos lá. Turcos dizem que Jorge Jesus deve aceitar a proposta do Fenerbahçe da Turquia para treinar o time. A Spor revela que o presidente do clube de Istambul virá amanhã a Portugal para se reunir com o treinador português Jorge Jesus. Então, gente, realmente, Jorge Jesus deve fechar com o Fenerbahçe. O Flamengo vai seguir com o Paulo Souza e a flanelinha vai continuar defendendo aí o Paulo Souza, tá? Esse é o modus operandi. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like. Beijão pra todos vocês. Valeu, galera. Saudações rubro-negras.